Olá a todos, de volta com mais um vídeo visando a certificação Java 6. Nos dois vídeos anteriores eu falei apenas sobre classes internas comuns. Classes internas comuns têm escopo dentro das chaves de outra classe, mas fora de qualquer método. Essa classe B, por exemplo, ela é uma classe interna comum que termina aqui e o seu escopo é dentro da classe A, tá ok? Porém fora do código de qualquer método. Nesse vídeo eu vou demonstrar o que é uma classe interna local de método. Para isso, eu vou fazer a criação de uma nova classe. Vou procurar seguir aqui o padrão das letras, o padrão que eu estou utilizando. Vou criar um atributo private que vale 10. Vou criar aqui um método. Exibir. E veja aqui já uma diferença. Dentro do método exibir, o que eu não tinha feito antes, eu já criei a classe D. A classe D, então, ela é uma classe interna local de método. Por quê? O seu escopo está dentro do método exibir. Veja que o método exibir termina aqui e aqui está a declaração da classe. Tá ok? Então essa já é a primeira diferença. Bom, dentro do método exibir, então, eu vou criar um método public void exibir externo. Cuja função vai ser exibir o valor do atributo da classe externa. Vou colocar só aqui atributo da classe externa A, para não restar dúvida. A não ser mais A. Ok. Então aqui está criado o meu método, está criado aqui a minha classe interna local de método, e aqui vem a principal diferença. Uma classe interna local de método, ela só pode ser instanciada dentro do método onde ela foi declarada. Então, se a classe foi declarada dentro do método exibir, veja que o método exibir termina aqui, na linha 12. Ela tem que ser instanciada antes do método exibir finalizar. Posso até remover daqui. E posso colocar aqui. Veja que a classe em si acabou, mas o método não. Tá? Agora aqui eu vou criar um método main, onde eu vou instanciar a classe externa e fazer uma chamada ao método exibir. Veja aqui o método exibir. Tá. Como ele vai fazer a chamada para exibir o valor daquele atributo? Veja, o método exibir ele é da classe externa. Porém, dentro dele, ele tem uma classe interna criada. Essa classe interna tem um método chamado de exibir externa. Dentro desse método, a classe interna foi instanciada, como realmente tem que ser, e ela faz uma chamada para que seja exibida alguma coisa ao método exibir externo, que é dela. Ok? Então veja, na execução ele vai me mostrar o valor do atributo da classe externa C, que vale exatamente 10. Veja que se eu comentar a linha que está com o código, que está com a chamada ao exibir externo, não vai haver nenhuma saída. Então esses detalhes eles são importantes para você visualizar no exame, porque a classe pode estar simplesmente instanciada, mas não fazer chamada nenhuma, e aí não vai exibir nada para você. Tá? Eu vou remover o comentário aqui. E isso é uma classe interna local de método. Ela só pode ser instanciada dentro do método no qual ela foi definida, o que quer dizer que nenhum código executado em outro método, dentro ou fora da classe externa, pode instanciar a classe interna local de método.
eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso remover a classe interna local de método de dentro do método, porque eu vou causar um erro. E esse erro não vai permitir que a classe seja compilada. Tá? Aqui ele está me dizendo que D não pode ser resolvido como um tipo, e aqui, por ele não poder ser resolvido como um tipo, o identificador a variável D, no caso, ela não pode fazer uma chamada a esse método. Tá? Eu vou tentar compilar aqui. Eu já estou no pacote, na pasta que contém essa classe. Então vou colocar javac.c.java e a gente vai ver que há um erro de compilação. Tá? Ele está dizendo aqui que o identificador é esperado, enfim. O erro de compilação está na linha 13, segundo ele, mas na verdade ele já começa daqui, do 12. Tá? Então, classe interna local de método não pode ser instanciada de fora do método. Ela tem que ser instanciada dentro do método onde ela foi criada. Uma outra maneira que vocês podem encontrar, um outro tipo de instanciação, de uso dessa classe, seria esse. Eu vou criar uma classe pública com o nome de teste. Aqui eu vou criar o class E. Esse class E vai ter um atributo private. Veja que o acesso da classe interna aos atributos private permanece da mesma maneira. Tá? Ela tem essa mesma permissão que a classe local, que a classe interna comum tinha. Então eu vou colocar aqui private string x recebe Java, private string x recebe Java. Vou colocar agora só mostrar de acesso, void mostrar. Vou criar aqui o class F, e dentro do class F eu vou criar o void mostrar externo. Vou fazer uma chamada valendo de x para exibir o atributo private lá da classe externa. E veja que novamente a classe foi definida dentro de um método. Ok? Isso não tem nenhum problema, desde que eu a instancie fora. Aliás, desde que eu instancie dentro do próprio método, f ponto, e veja que ele dá acesso ao método que foi criado dentro da classe, que é o mostrar externa. Tá. Agora como que eu faço a instanciação de uma outra classe? Simples, da mesma maneira que eu fiz anteriormente. E recebe new e ponto mostrar, e funciona da mesma maneira que funcionou anteriormente. A única diferença é que eu usei aqui uma classe a mais. O valor continua sendo o mesmo. Aqui eu usei uma classe pública, teste, instanciando a classe externa E, que por sua vez, dentro do método mostrar, tem uma classe interna. Classe interna essa que só pode ser instanciada dentro desse método mostrar, e após ela ser instanciada, ela faz uma chamada ao método criado dentro da classe interna, ou seja, ele não tem acesso a chamar o mostrar, por exemplo. Por que ele não tem acesso a chamar o mostrar? Porque o mostrar foi um método definido não no tipo F, veja, mas no tipo E, ou seja, na classe E. Então ele não tem como acessar isso. Embora a classe externa, através desse método, tenha conseguido acessar o atributo private, e isso permanece normal. Acesso aos atributos da classe externa permanece normal, tem acesso total, tá? Independente do modificador que seja usado aqui. E aí no método main da terceira classe, né, da classe de execução, eu fiz então a chamada à classe externa. Veja que funcionou da mesma maneira. Eu vou compilar aqui a classe E. Desculpa. Java E.java.
Na verdade aqui eu acabei cometendo um erro, tenho que compilar a classe teste, né, javactest.java. Tá, compilou. E aí vocês vão ver aqui, ó. Quando eu compilei a classe test.java, ele criou aqui test.class, o e.class e o e-cifrão, esse aqui, ó. Cadê o e-cifrão 1 f.class? Ou seja, a classe interna também está compilada aqui, tá? Bom, um outro detalhe importante, aliás, muitíssimo importante, é que um objeto da classe interna, ela não pode usar variáveis locais de método onde a classe interna estiver definida, a menos que a variável local seja marcada como final. O que quer dizer isso? Uma variável local, o escopo dela é dentro do método. Então, quando o método termina de ser executado, aquela variável local não é mais possível de ser utilizada. Nesse caso, isso funciona também para o objeto da classe interna. Ele não tem como acessar uma variável local onde a classe interna estiver definida. Ou seja, se eu tenho uma variável local aqui, onde a classe interna está definida, esse objeto ele não consegue acesso a essa variável, a menos que ela seja marcada como final. Para demonstrar isso, vou criar aqui então uma nova classe. Ou eu vou fazer nessa mesma. Deixa eu ver aqui se dá para melhorar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer nessa mesma, tá? Então, é só uma demonstração, então vamos lá. Int var local recebe 10. Perceba que até então, nenhum erro, apenas um aviso. A variável local nunca vai ser lida localmente. Dentro do método mostrar externa da classe f, que é a classe interna, eu vou tentar acessar essa variável. System.out.println valor de var local mais var local. Valor de var local mais var local. Beleza. Vou tentar executar aqui. Desculpa, acabei fazendo errado. Eu declarei dentro da própria classe. Aí funciona realmente. Na verdade, para o que eu estava falando, tem que ser assim a declaração. Perceba que eu mesmo já cometi um erro aqui, né? Se eu declarei dentro da classe, obviamente ele vai ter acesso. Porém, o que eu quis demonstrar é que o objeto da classe interna, ou seja, esse objeto aqui, ele não pode usar variáveis locais de método onde a classe estiver definida. Aqui eu tinha transformado ela numa variável local da classe f. Aqui não, aqui ela está como variável local do método. Veja que o erro está sendo causado porque eu estou tentando acessar essa variável local de método. Porém, quando o método finaliza, essa variável local deixa de existir. O escopo da variável é do método e não da classe. Tá? Para que esse código compile, eu vou tentar compilar novamente aqui e vocês vão ver que vai causar um erro. Veja, variável local está sendo acessada de dentro de uma classe interna. Precisa ser declarada como final. Aqui já está a descrição, tá? Na descrição do erro, teste Java 10. Local variable var local is accessed from within inner class. Needs to be declared final. Precisa ser declarada como final. Vai exatamente ao encontro disso que eu falei. O objeto da classe interna não pode usar variáveis locais de método onde a classe estiver definida, a menos que ela seja final. Por que a menos que ela seja final? Isso garante ao compilador que essa variável não vai ter o valor alterado. Tá? Se eu tentar compilar agora, aparentemente não aconteceu nada, mas a classe compilou. E eu posso executar aqui. Veja que o valor de x é Java e o valor de var local ele consegue acessar é 10.
Por que isso? Porque com o modificador final, o compilador sabe que essa variável não vai ter o valor alterado. Então ele consegue guardar por um pouco mais de tempo até que a classe interna consiga fazer esse acesso. Agora eu quero apenas relembrar sobre os modificadores aí dos métodos. Veja que o método ali está como modificador de acesso de pacote, né? Não tem nada na frente, ele está como modificador de acesso de pacote. Para esses casos, as mesmas regras de declaração de variáveis locais são aplicadas aí às classes internas locais. Por exemplo, uma classe interna local de método ela não pode ser marcada como public, private, protected, static e transient. Os únicos modificadores que são permitidos aqui são abstract e final, porém nunca os dois ao mesmo tempo. Então aqui ó, eu não posso colocar public, vai causar erro, tá? Pelo fato dela estar dentro da classe interna, a não ser que... Não é assim, desculpa, já ia falar besteira. Então ela não pode usar isso, ela só pode usar, os únicos dois modificadores são abstract. Só que aí se você utiliza o modificador abstract aqui, neste caso vai causar um problema, porque uma classe abstract ela não pode ser instanciada, tá? Então se você utiliza esse tipo de modificador, mas a classe está instanciada, há um erro de compilação. Isso é regra da linguagem, né? Uma classe abstrata jamais pode ser instanciada. Ou final. Final só indica que essa classe jamais, se fosse uma classe comum, por exemplo, não poderia ser estendida. Uma classe local aí declarada em um método static, ela só vai ter acesso a membros static da classe externa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar isso aqui para static. E aí ela foi declarada então dentro de um método static. Ela só tem acesso aos membros static da classe externa. Por que aqui está dando erro? Porque eu mostrar... Desculpa, eu coloquei aqui o static no da classe externa. É isso mesmo. Ela foi declarada aqui dentro. Não, tá certo. Então, para funcionar, aqui também tem que ser static. E aqui também. Vamos ver qual é que está dando aqui. O método de mostrar externo não pode ser declarado estático. Porque métodos estáticos. Porque métodos estáticos apenas podem ser declarados em classe topo de nível. Tá, isso a gente vai falar depois, tá? Então aqui basta eu remover o acesso aqui. Mas se ela foi declarada dentro de um método estático, ela só vai conseguir acesso a esse atributo aqui se ele também for estático. Se ele não for, ela não vai conseguir, tá? Então isso que eu acabei de dizer foi exatamente para exemplificar isso aqui. Dentro de método estático só consegue acesso a atributos estáticos da classe externa, a atributos ou membros da estática da classe externa. Por que isso? Porque nenhuma instância da classe externa vai estar associada à classe interna. Vou executar aqui novamente e você vai ver que funciona normalmente, tá? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade aí, eu acredito que deva ter mais 2 sobre classes internas, 2 ou 3, tá? Obrigado pela audiência e até a próxima.